dia recheado de grandes surpresas e grandes desafios por aqui. Paramos tudo para poder registrar grandes histórias. E o meu convidado vem de Guarulhos, Marcos Encarnação. Marcos, um prazer poder te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renato. É um prazer estar aqui conversando com você. Olha, nessa cadeira, quantas pessoas que temos carinho, que temos admiração, sentaram aqui, né, e nos encorajaram com as suas histórias. Um prazer poder dividir esse momento junto com você e registrar aqui no Por Trás da TI a sua história como uma fonte de inspiração. Estou animado, Marcos. Legal, me sinto honrado e muita gente importante passou por aqui, muitos conhecidos, muita coisa legal. Que bacana. Espero que seja um bom papo. Sem dúvida alguma. Marcos, a gente sempre busca aqui começar a nossa conversa falando da nossa essência, né? Da onde viemos, lembrar de uma época muito boa, uma época de infância, de uma geração que teve seus desafios, mas teve também as suas características, né, pautadas em muita liberdade, principalmente dentro de lares, né, que nos estimularam muito. Conta um pouco da sua infância, do começo, as lembranças que você tem dessa época boa, Marcos. Bem, a minha infância foi muito interessante, né? Diferente do que a gente enxerga hoje em dia, o pessoal hoje em dia, né, da criançada hoje em dia. Então, brincava muito na rua, praticava muito esporte, jogava muito futebol, né? Uma coisa muito diferente, assim. Tinha muito acesso a amigos, né? Então, tinha um número muito grande de amigos reais, né? Aqueles que você conversa mesmo, aqueles amigos que você fazia atividades juntos, né? Isso, não só amigos virtuais, né? Então, era uma época muito diferente, muito legal. Eu aproveitei bastante a minha infância. Acho que dei bastante trabalho para o meu pai e para minha mãe, mas foi muito legal, foi muito bom. Marcos, e a gente tinha que ter muitos amigos nessa época, porque tinha que dar timinho, né? Então, assim, se fosse jogar alguma coisa, um futebol, tinha que ter muita gente, senão não dava nem o timinho, né? Não dava para brincar. Assim, você viveu em Guarulhos tudo isso? Ou seja, Guarulhos ainda era uma cidade capaz de você poder brincar na rua sem grandes perigos? Sim, curiosamente eu vivi numa rua que era privilegiada, porque era uma rua sem saída, né? Então daí para fazer os jogos de futebol, montar, né, o futebol na rua era muito legal. E a questão do time era muito engraçado, porque a gente tinha os preferidos, a gente tinha as pessoas com quem você se entendia mais, você tinha um pouco mais de sintonia e estava sempre ali fazendo as coisas juntos, né? Então, tinha algumas pessoas que a gente já criava laços ali logo cedo, né? A gente percebia uma sintonia, era bem legal. Você lembrou bem, né, de algumas características da nossa geração, e uma das coisas que a gente buscava muito era começar cedo algumas coisas, né? Nosso sonho de, né, dar o primeiro passo. A gente não tinha tantas ofertas como temos hoje, né, de diversão, de distração, né? E com 14 anos, Marcos, você já começava a ensaiar ali, né, um pouco de quem é o Marcos Encarnação hoje, né? Conta um pouquinho dessa passagem, desse momento com 14, a escolha ali de um momento de um curso profissionalizante no Senai. Conta um pouco dessa fase, como que foi? Uma história bem curiosa, né? Porque na época eu estava fazendo um curso que também já não existe mais, né? Que era o curso de datilografia. Datilografia. E a minha ideia ali, o meu sonho naquela época era ser office boy, que é outra coisa que também não existe mais, né? Então, estamos falando de coisas aqui que não existem mais. E eu tinha muito interesse pela profissão, porque a molecada dessa época estudava para ser office boy, né? Era o primeiro passo na vida profissional. E eu lembro de ter acompanhado um amigo que foi fazer um teste na Olivetti, antiga Olivetti, para ganhar uma bolsa de estudo, para estudar no Senai, né? E eu fui acompanhar ele, assim, despretensioso, e cheguei lá e a pessoa falou, você não quer fazer o teste também? Eu falei, por que não? Fiz o teste, passei. Pô, legal, né? E aí, fui fazer o teste no Senai, porque precisava da segunda parte, e aí eu fiz o teste no Senai e também passei. E acabei estudando eletrônica no Senai, né? Foram 2 anos, período integral, e aí eu conciliei o período integral com o Senai, mais os estudos normais, né, à noite, né? Um período bem puxado, acho que me forjou logo cedo, né, para a questão do estudo. O Senai assim, é uma escola e foi uma grande escola para mim. Aprendi muita coisa e me ajudou muito na minha entrada na área de informática, né? Porque a base de eletrônica
é toda a base da informática. Então, quando eu comecei a trabalhar, muitas coisas se encaixavam naturalmente, né? Então, foi um caminho que acabou se encaixando naturalmente. É. E um curso que, para a época, é um curso que você conseguia muito colocar a mão na massa, né? Era um curso que você, não só na teoria, mas você conseguia ali, né, experimentar e ir conectando um lado mais técnico, que foi aí um pouco do seu desenvolvimento, né, Marcos? Eu acho que a sua entrada no mercado de tecnologia vai muito dessa coisa de construir, né, o início de tudo, o início dessa revolução que hoje chamamos de transformação digital. Como que foi esse próximo passo, essas decisões? Exato, eu acho que essa experiência no Senai, né, de você ter a vivência prática de muita coisa, né, de você tinha a parte teórica, mas você tinha muita vivência prática, você É. tinha muito laboratório, então você entendia como as coisas funcionavam, e isso ia me fascinando cada vez mais, né? Entender o funcionamento das coisas é algo que até hoje eu busco, né, para muitas coisas, né, É. que me interessam. Então, acho que foi a porta de entrada aí para alçar voos maiores, né, para buscar coisas diferentes, né? E como eu falei, o caminho do Senai, ele acabou me levando para a área de informática de uma maneira assim super natural, né? Porque trabalhava com circuitos elétricos, montava placas, montava protoboard, aí foi para montagem de computadores, e aí comecei a mexer com sistemas, e aí foi um caminho que foi só, né, se intensificando, né? Que legal. Marcos, um momento que você, de fato ali diz assim, poxa, não tenho mais dúvidas, né? Quero seguir uma jornada. Esse momento foi antes ali do período de escolher um curso, a faculdade que você estaria exercendo? Foi durante a faculdade? Quando foi aquele momento que você falou assim, olha, eu não tenho dúvida, né? E minha carreira em TI é aquilo que eu quero investir. Quando foi esse momento que foi para você crucial? Olha, acho que a minha passagem pela IBM foi, assim, sem dúvida, um marco na minha vida, né? Porque até então eu trabalhava com suporte, né, trabalhava com coordenação de times de suporte, e aí eu fui trabalhar na IBM, fui trabalhar com redes de computadores, né? Tinha acabado de tirar a certificação CCNA da Cisco, e aí fui trabalhar com um cliente internacional da IBM. Então foram dois choques, né? Primeiro, voltar a trabalhar com algo super técnico e trabalhar numa empresa do porte da IBM e falando outro idioma, né? Que aí eu comecei a falar inglês, comecei a trabalhar com a IBM Estados Unidos, com clientes da IBM Estados Unidos. Então ali eu percebi que era algo que só tinha a crescer, né? Abriu-se um leque de oportunidades que eu resolvi abraçar, né? Foi um momento assim de virada de chave, com certeza. Que bacana, que grande experiência. Aqui o nosso reconhecimento à IBM, né, com muito mais de 100 anos no Brasil e que formou grande parte, né, desses ótimos profissionais que hoje, inclusive, estamos registrando as histórias aqui no Por Trás da TI também. Falando um pouquinho de carreira, né, de escolhas, quando foi aquele momento, Marcos, que você começa a direcionar mais os seus esforços, né, para a segurança da informação, né? A gente sabe que segurança da informação exige, né, uma base muito sólida, né, ou deveria exigir ainda mais, né, uma base sólida de redes, de protocolos, né, camada OSI na veia. Quando foi aquele momento que você começa a se dedicar um pouco mais à disciplina de cibersegurança? Eu fui olhar para a segurança quando eu estava trabalhando na GM, pela EDS, e aí já estava num nível mais alto de certificações da Cisco, trabalhava com redes complexas, né, rede de manufatura da GM, e aí, nessa época, eu fui convidado para fazer parte do time de segurança da GM, né, então cuidava dos firewalls de manufatura. E aí eu comecei a trabalhar com modelos de firewall do switch Cisco, né, os antigos FWSM, depois com Cisco ASA, Pix, e aí comecei a migrar para certificações de segurança. E aí acho que se abriu também, de novo, né, novamente, abriu-se uma porta diferente, né, um outro mundo. Eu estava ali na IBM pensando em redes, né, a quantidade de coisas enormes, gigantescas possibilidades. E aí quando eu fui para a segurança, eu vi que era um outro portal gigante ali de possibilidades, né?
E aí passei alguns anos trabalhando nesse time de segurança da GM, suportando times globais, né, suportando plantas globalmente. E aí o interessante é que era muito voltado à segurança de redes, né, segurança de perímetro, firewall, IDS, IPS. E em algum momento, não sei porquê, mas eu achei que era pouco, né? Eu achei que eu queria um pouco mais. E aí eu fui procurar mais conhecimento, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, bem, muito da minha carreira foi baseada em certificações. Então, eu fui procurar uma certificação de segurança. E aí eu fiz a CompTIA Security Plus. Fantástico. Bem legal, interessante. Mas, cara, isso aqui não é interessante, mas ainda não é um desafio, né? O pessoal fala muito de uma tal de CISP, né? Será que é difícil? Cara, Você embarcou nessa. cara, por que eu fui fazer isso? Ainda bem que eu fiz isso. Eu lembro de ter comprado aquele CISP All-in-One, que é o manual gigantesco. E eu achei que eu ia conseguir tirar aquela certificação em 6 meses. E eu percebi que não, não. Eu passei um ano estudando, e quanto mais eu me aprofundava, mais interessante era porque eu descobri que eu não sabia nada de segurança, né? A minha visão era muito limitada, né? Então, um ano estudando, depois eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos, eu tirei a minha certificação CISP nos Estados Unidos. E aí eu comecei a ter uma visão melhor, né, de segurança, uma visão mais ampla, né? Realmente abriu assim o meu olhar para entender um pouco mais do que era segurança. A quantidade de domínios, a complexidade do tema, né? Que eu levo até hoje, né? Ainda acho que é extremamente complexo. Que legal, que bacana, que jornada bonita. E você vê, né? São jornadas, uma porta vai abrindo outra, né? Ou seja, são escolhas na vida. E esse é o maravilhoso mundo da tecnologia, da TI, né? Que te oferta várias opções. Se a gente olhar hoje, uma das profissões extremamente democráticas é isso, né? Você tem funções que exigem mais técnica, mas se você tem pessoas, por exemplo, hoje, né, para olhar a parte de inteligência de dados, olhar a parte de UX, por exemplo, não necessariamente precisa ser uma pessoa técnica, tem que ser uma pessoa, né, que tenha outras capacidades. Então, TI é um mundo muito democrático, essa é a grande mensagem, né? Exato, eu acho que é uma das profissões assim que mais evoluiu por motivos óbvios, né? Mas assim, até o perfil do profissional, né? Porque esse profissional ele não é mais aquele perfil de profissional que fica trancado no data center, né? Um cara altamente especializado. Claro, você precisa desse tipo de profissional, mas hoje você tem o fator humano, né? A gente fala de conscientização em segurança, né? O quanto é importante entender o usuário. A gente fala do BIS, né? O Security Officer, o quanto o cara tem que conhecer o negócio, o quanto o cara tem que participar da empresa para poder trazer o conhecimento ali e agregar alguma coisa, né? Não só empilhar ferramentas, né? Então isso é bem interessante. Marcos, eu vou explorar um pouquinho mais esse tema que você é super especialista, que é essa importância da gente fazer uma segurança não voltada para simplesmente para querer aumentar a maturidade da segurança, mas sim poder ajudar o negócio a tomar decisões melhores, né? Investir na conscientização das pessoas, seja lá no board, seja lá na base. E aqui o tema é a importância de nós tratarmos desse tema sem essa nossa predisposição de terminologias muito técnicas, né? Como que você tem trabalhado isso no dia a dia? Como que é o Marcos evangelizando sobre esse tema? Como que você tem conduzido isso no dia a dia? Olha, é um grande desafio, acho que não só para mim, mas para todo mundo, porque para a gente que vem de uma área técnica, você está acostumado a um determinado linguajar, a uma determinada forma de se expressar. E aí você, de repente, tem que explicar os seus projetos, você tem que justificar os seus projetos, as iniciativas, né? Que faz sentido, né? A empresa precisa entender por que ela precisa investir tantos milhões naquela solução mágica, né? Qual é o retorno que eu vou ter aqui, né? Então, para que você possa ajudar a empresa a entender isso, você precisa entender do negócio como essa solução vai se encaixar, né? Então, é cada vez mais necessário, se faz cada vez mais necessário conhecer o negócio. Então, tenho buscado bastante conhecer melhor o negócio,
né, estar mais próximo às áreas de negócio, conversar com as pessoas das áreas de negócio. Eu tenho tentado cada vez mais estar mais próximo das áreas de negócio, conversando com as áreas, né, entendendo os processos, para poder explicar melhor qual a importância das ferramentas, qual a importância dos controles de segurança, qual a importância da privacidade de dados, né? Por que eu preciso de determinado controle, por que a gente precisa fazer por que a gente precisa tomar determinada ação, né? Não simplesmente colocar, impor alguma ferramenta, alguma situação, né? Até entender a necessidade do negócio, né? A gente percebe que quando a gente está sentado na cadeira ali planejando, né, estratégia, montando o seu roadmap, se você não fala com o cara que está lá na ponta, na hora que você vai implementar, cara, é um quadrado, é uma bola quadrada tentando entrar num buraco redondo, assim, não vai encaixar. Então, a gente precisa estar ali próximo e até para criar aquela sinergia, né? Porque para você ganhar o buy-in desses caras, você precisa falar a mesma língua dos caras, você precisa entender quais são as dores deles, né? Não adianta a gente achar que, no alto da nossa arrogância, que eu sei o que você precisa, sem falar com você. Eu sei qual é o remédio que você precisa. Não dá. Não funciona assim. Legal. Marcos, falando num momento onde, assim, estamos gravando, né, dezembro de 2024, né, ou seja, muito diferente do momento que você começou lá no início da sua jornada. E aqui é o momento da gente deixar uma reflexão, deixar uma mensagem, né, para quem está prospectando uma carreira na área de TI, mais especificamente em cibersegurança. Hoje nós temos acesso a todos esses cursos, né, que falam, não preciso mais ir para os Estados Unidos. Claro que você não foi só por isso, mas, poxa, hoje tem um acesso à informação totalmente diferente, você tem o cyber muito mais democrático também, com várias capabilities. Você deixaria de mensagem para um jovem, ali com seus 15, 16 anos, né, querendo uma carreira na área de segurança, que mensagem você deixaria para ele? Cara, eu daria a mesma mensagem que eu gostaria de deixar para mim há muitos anos atrás. Estude. Estude. O estudo vai abrir portas, cara. Parece um clichê isso, parece besteira, mas não é. É muito importante, assim. Acho que a minha história profissional, a minha história de vida, ela é baseada no estudo. É baseada no quanto eu me esforcei para atingir os objetivos. Então, assim, você está interessado na área de cyber, que é uma área quente no momento, está todo mundo de olho, olhe as tendências, vejam quem são os expoentes da área de cyber, né? Procure entender o que esse cara está olhando agora, sobre o que esse cara está falando, né? Acompanhe essas pessoas, né? Vale a pena, vale a pena. Que show aí, ó. Marcos Encarnação trazendo para nós, né, dizendo assim, vale a pena, invista, é um momento excelente para poder entrar nesse fabuloso mundo. E eu sou prova disso, né, pô, com 40 e poucos anos, né, totalmente dedicado, né, a uma comunidade, ao mundo de cyber, porque assim, tem uma missão muito grande, principalmente com as pessoas em tudo isso. Marcos, o grande objetivo aqui é a gente poder falar um pouco também sobre questões que vão além do profissional, né? São pessoas que marcam a nossa vida, né? A importância de termos mentores, de termos pessoas que deixaram marcas positivas ou marcas negativas, né? Mas sempre caminhar junto com boas pessoas. O que é isso para você? Né? Ou seja, você se recorda de momentos junto com pessoas que trilharam aí caminho longo? Ah, tem bons nomes aqui, né? Que fique claro que a gente gosta de falar da parte boa, mas a gente apanha bastante também, né? Então, é uma jornada em que a gente vai criando casca, né? A gente vai se tornando resiliente, né? A gente vai aprendendo, né? Mas mesmo essas pessoas que foram talvez um pouco mais difíceis em algum momento da minha vida, elas me ensinaram muito, né? Mas eu prefiro falar das pessoas assim que realmente foram lições boas, assim, ótimos aprendizados na minha vida, né? Tem uma pessoa que trabalhou comigo, a gente começou a trabalhar na IBM, depois a gente trabalhou na IDS, né, IDS GM,
chama-se Márcio Costa, é um cara muito gente boa e que esse cara, ele me fez estudar muito, esse cara me deu muito trabalho. A gente trabalhava junto e eu nem sei se ele sabe que a gente competia, né, numa Guerra Fria, mas uma Guerra Fria de paz, assim. É. Ele sempre levantava a barra e eu estudava mais para tentar alcançar, e ele foi elevando sempre o nível, né? Então esse cara, ele me ajudou muito, ele me puxou muito mesmo sem saber, né? Um cara que eu tenho assim uma gratidão muito grande, e, inclusive sou padrinho de casamento dele hoje, né? Isso é muito legal. Pensando em mentor, teve uma pessoa que a gente trabalhou pouco tempo, né? Foi um diretor que eu tive na Elibras, aqui no Brasil, a braço da Airbus, o Reinaldo Jarró, sensacional. Assim, em um ano de trabalho, ele me deu as condições que eu precisava para desenvolver os projetos. Ele acreditou nas coisas que eu falava, ele me deu todo o suporte que eu precisei. E, cara, é uma pessoa sensacional, assim, tanto como profissional como ser humano, assim, um grande mentor. Uma pena que a gente trabalhou pouco tempo junto, mas um cara sensacional. E acho que assim, recentemente, principalmente falando de cibersegurança, o Fernando Madureira é um cara que a gente já trabalhou junto algumas vezes e, cara, é uma referência inegável, assim, um cara de um caráter irretocável, um coração grande, um líder firme e que é um cara assim para você que está querendo começar em segurança, você quer olhar para um cara, para você se espelhar, esse é um cara que eu diria começa por ele. Aí. Olha, e lembrando, né? Fernando Madureira, no Por Trás da TI, dá uma pesquisada aí, você vai ver que tem a história exatamente dessa referência que o Marcos está trazendo, que é o Fernando Madureira, aqui no Por Trás da TI também. Ou seja, Marcos, a importância de termos boas pessoas, né, com características muito marcantes e que a gente possa, né, nos inspirar, né, nessas pessoas tão generosas, né? Eu acho que a mensagem é essa, né? Exatamente, né? Por mais que a gente está falando aqui muito de uma área muito técnica, né? Mas o fator humano ele é preponderante aqui, né? E acho que isso ele vem se mostrando ao longo do tempo, né? A importância que a gente tem no relacionamento hoje, né? E ter as pessoas certas do seu lado, ter o apoio das pessoas e saber se relacionar com as outras pessoas é um skill absurdo nessa área. Alguém só técnico não consegue evoluir tanto se não tiver o apoio de outras pessoas. Eu, pelo menos, eu posso dizer que eu tive muito esforço da minha parte, mas eu tive muita ajuda também. Então, agradeço todas as pessoas que me ajudaram. É verdade. Você sabe que essa é uma marca da nossa geração, como nós fomos criados, né, muito na escassez, né? Na escassez da informação, na dificuldade de um treinamento, né? Tinha que se deslocar fisicamente, né? O cara que morava no sul do país, vir para São Paulo, aquela dificuldade toda, né? E eu acho que isso nos fez pessoas muito resilientes, né? Pessoas muito e não desistir. Eu acho que o grande ponto é uma geração que não tinha chance de desistir, né? E hoje, assim, uma pista muito mais aberta, muito mais favorável para uma construção de uma carreira. Muito linda a sua trajetória, Marcos. Parabéns e obrigado por você compartilhar. Marcos, conhecendo um pouquinho mais o seu gosto também, aquilo que, poxa, além de trabalho, além de TI, além de cyber, poxa, fiquei sabendo que você manda muito bem musicalmente, que você curte música, né? Esse lado da guitarra, quando que começou essa paixão com a música, como que foi? Cara, eu sou teimoso. A minha esposa fica muito brava comigo porque ela fala que eu só estudo. E eu gosto muito de guitarra, gosto muito de estudar música, mas eu não sou o cara que se apresenta, não subo em palcos, mas eu gosto muito de guitarra, gosto muito de guitarra. Eu diria que, como guitarrista, eu sou um ótimo colecionador. Que bacana. Marcos, sabemos também que né, seja uma trajetória de uma vida profissional, ela tem seus pontos muito positivos, mas a gente sabe que é duro, é uma profissão dura, uma profissão que exige muito estudo, muita disponibilidade, né, tem o seu lado estressante. A gente sabe que
quando temos uma base familiar, né, sempre ali à disposição, apoiando, as coisas são o mais possíveis, né? A gente tem um capítulo super importante aqui, né, que é um momento de agradecimento não aos mentores, mas agora a base, né, da família. Eu sempre sou aqui otimista em imaginar que esse conteúdo que nós estamos gerando aqui, ele é atemporal, né? Alguém vai consumir ele agora e alguém vai consumir ele daqui 50 anos ou 100 anos, né? Eu queria abrir esse momento para um muito obrigado, né? A quem você deixaria um muito obrigado, né? Por nós estarmos contando essa sua história dessa forma e com essa crença que ela vai tocar o coração de alguém que está precisando disso, né? Momento emocionante, momento que nos toca muito o coração. Queria abrir esse espaço. Acho que, inegavelmente, os meus pais, eles me deram toda a base, né, moral, toda a base que eu precisei para estudar, para crescer, para me desenvolver, né? Meu pai foi meu grande exemplo. Meu pai, uma pessoa que veio do Nordeste, negro, analfabeto. Eu sempre falo isso, né? Sempre comento isso, porque isso não é demérito, né? Ele trabalhou muito, ele lutou muito para cuidar dos filhos, teve 7 filhos e deu muito duro para criar, criou muito bem todos os filhos. E eu guardo muito o exemplo do meu pai, né? Do quanto ele trabalhava, do quanto ele se esforçou na vida dele e o quanto isso fez diferença na vida dos filhos dele, né? Então, eu tenho muito, muito claro o exemplo do meu pai. E eu levo isso dentro do meu coração. Tá aí um momento que toca o coração, a gente se emociona, né, por lembrar de todas essas dificuldades, mas se alegra muito, né, por estarmos aqui falando, né, ou seja, dessa forma tão carinhosa. Que bonito essa grande declaração de amor à sua família, em especial ao seu pai. Meu amigo, missão cumprida, deixando aqui uma grande conversa, né, uma conversa que vem do coração. Queria te parabenizar por esse gigantismo, né, da sua generosidade de, né, com a sua história, poder rechear ainda mais esse nosso projeto e deixar um grande relato, né, dos grandes profissionais de TI e de cyber do nosso país. Queria te agradecer muito. E eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouco da minha história, de poder falar um pouco de uma pessoa comum, né, mas que com muito esforço, com uma boa base, conseguiu alcançar o seu lugar. Tá aí. Que bate-papo bacana, que presente recebemos hoje. Marcos Encarnação no NetGlobe por trás da TI. Parabéns, muito obrigado. Legal, muito obrigado, Valeu. Renato. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Aê!